Olá, boa tarde. Hoje eu recebo aqui no Resenha o advogado Guilherme Zagalo. Deixa eu bater um papo sobre os efeitos desse primeiro ano da reforma trabalhista feita no governo Michel Temer. Boa tarde, Tavares. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, tudo tranquilo. Quer dizer, dentro que é possível estar tranquilo. Né? Nesse um ano, acho que não dá para usar o termo celebração, comemoração, né? Acho que é um negócio meio difícil, né, para quem o trabalhador brasileiro, mas Guilherme Zagalo, eles no debate para aprovação, no debate da confecção da reforma, se falava muito da relação fazer reforma, gerar emprego, né? Fazer reforma, gerar emprego. Com um ano da aprovação da reforma feita pelo governo Michel Temer, o emprego não surgiu. Isso não aconteceu. Foram gerados aí 298 mil empregos, uma parte dele de empregos precários, intermitentes. Houve um aumento da taxa de informalidade, houve um aumento da taxa de desemprego, não só da taxa líquida, até já teve variações, teve alguma pequena redução, mas muito elevada ainda, 12 milhões e meio de desempregados, mas aumentou também a taxa de desalentados, que é o conceito que o IBGE usa para dizer aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego. Então, não surtiu, a meta que havia sido propagandeada era que 2 milhões de empregos seriam gerados, 1 milhão em 2018, 1 milhão em 2019, isso não aconteceu. Em 2018, nós tivemos até agora 298 mil empregos após a reforma, após novembro de 2017. Então, com esse objetivo, não foi alcançado. Teria que haver um incremento muito forte de geração de emprego no período que vai daqui até o fim do ano que vem para que essa meta seja alcançada. O que não parece provável neste momento, né? Seria correto nós afirmarmos então que o governo utilizou da ideia da crise para fazer a reforma trabalhista muito mais com intuito, com interesse de retirar direitos do que efetivamente gerar essa ideia do emprego? Claro, acho que a reforma trabalhista teve 3 grandes eixos. Um eixo de redução de direitos, ela foi uma reforma muito ampla, dos 922 artigos da CLT, 108 foram modificados. E engraçado que isso não era parte do projeto da proposta inicial, a proposta mexia em pouco mais de 10 artigos. Foi no substitutivo aprovado pelo relator que essa proposta era em 15 dias, em 2 semanas, né, entre a apresentação do substitutivo e a votação, que houve esse crescimento enorme aí com 3 finalidades: supressão de direitos ou redução de direitos, enfraquecimento dos sindicatos através da forma da contribuição sindical e enfraquecimento da própria Justiça do Trabalho. Então esses 3 objetivos foram alcançados e a gente vê hoje um legado, vamos dizer assim, da reforma trabalhista. Houve uma diminuição do número de ações trabalhistas na Justiça do Trabalho, no primeiro momento mais intenso. Uma comparação feita de janeiro a setembro de 2017, janeiro a setembro de 2018, houve uma redução de 36%, 36,2%, embora agora já em agosto os números já estejam ficando próximos aos números pré-reforma, ainda que em bases menores. Em agosto nós tivemos cerca de 170 mil processos na Justiça do Trabalho, que é 15% abaixo da média mensal, que era de 200 mil processos na Justiça do Trabalho. Uma coisa interessante, se falava da necessidade de retirar a Justiça do Trabalho das relações trabalhistas. Isso, na verdade, foi uma falácia. Só 14% dos vínculos de emprego, das rescisões contratuais que aconteciam por ano, iam parar na Justiça do Trabalho. Então, na verdade, a Justiça do Trabalho era um lugar frequentado por maus empregadores, aqueles que de alguma forma sonegaram direitos em maior ou menor escala. Quando a gente observa quantitativamente, a grande maioria, a imensa maioria dos empregadores não era demandado. Legal, assim, porque na verdade havia uma recorrência, né, daquilo que os caras não cumpriam, né, assim, é muito comum, assim, igual aquela lista, né, de devedor da Previdência, né, a gente vai ver que são os mesmos sempre, né. Na Justiça do Trabalho é recorrência naquele tipo de, né, de situação. 25 anos como advogado trabalhista me fez criar uma percepção. A Justiça do Trabalho tinha 2 tipos de clientes entre as empresas. Aquelas empresas pequenas que não sabiam exatamente o que estavam fazendo, ou que não tinham condições, estavam indo naquela luta pela sobrevivência, elevado índice de mortalidade de empresas recém-criadas, né, empresas pequenas.
e das empresas grandes que sabiam exatamente o que estavam fazendo, que, enfim, recorriam até a última instância possível, esperando que durante essa longa duração ou o reclamante acabasse aceitando um acordo por parte daquilo que lhe seria devido. Então a gente percebe claramente isso. A gente vê, por exemplo, nos tribunais superiores, os bancos como grandes clientes da Justiça do Trabalho. Certamente os bancos fizeram essa conta, que era mais vantajoso para eles retardar o pagamento dessas dívidas, usar a diferença de taxa de juros e de correção monetária entre a Justiça do Trabalho e a economia real era muito grande, então acabava sendo lucrativo para os bancos retardar essa solução das demandas. Mas essa redução que você coloca de ações hoje na Justiça do Trabalho, isso também se dá a medo hoje do empregado, a medo do trabalhador de recorrer à Justiça do Trabalho hoje? Há um medo pontual, uma novidade da reforma trabalhista. Até a sua edição, o trabalhador não tinha o risco de ser condenado em honorários e custas judiciais, o que pode levar aí até 22% daquilo que é pedido, né? Pelas bases. Normalmente os honorários trabalhistas são, de um modo geral, são limitados em 20%. De acordo com o Código de Processo. Então não havia esse risco, esse temor do empregado que ao final do processo, caso tivesse negado a sua pretensão, que ele tivesse que desembolsar ainda para custear honorários para os advogados da empresa. Mas isso foi sendo superado. Assim, no primeiro momento, a gente olha o primeiro semestre, o comportamento é muito diferente do que a partir de junho, mais ou menos meados de junho, julho, agosto. Nós não estamos nos mesmos níveis pré-reforma, mas aquele grande impacto de queda já foi parcialmente superado. Eu conversava com alguns empresários semana passada, e aí é curioso que veio o tema reforma trabalhista. E na reforma trabalhista, assim, começaram a botar a conta na conta do STF. Não porque o STF demorou, né, a julgar a questão da contribuição sindical, não porque o STF demorou a discutir a questão do trabalho terceirizado, né, e tem mais 3 coisas pela frente para o STF discutir depois. Essa conta não bate, né? Não é, Zagallo? Botar a contribuição sindical. Então, na verdade, o modelo da contribuição sindical estava em vigor há muitos anos, há décadas, né? Então não havia, embora houvesse algum questionamento em relação a isso, mas o Supremo havia reafirmado muitas das vezes da legalidade, da constitucionalidade da cobrança da contribuição sindical nos moldes anteriores. Ele foi provocado agora após a reforma e entendeu que, aí julgou até rápido, os empresários não têm do que reclamar, porque nesse aspecto o Supremo julgou de forma rápida e declarou a constitucionalidade da forma como se estabeleceu a cobrança, ou seja, com o fim do imposto sindical obrigatório, um dia de trabalho no mês de março, o que afeta muitas entidades sindicais, afeta o sistema de um modo geral. As federações, confederações e centrais sindicais tinham nessa parcela a sua principal forma de arrecadação. Então, essa parte do movimento sindical sofre muito, e mesmo alguns sindicatos de base que, com a baixa taxa de filiação, o Brasil tem uma baixa taxa de filiação, tinham nessa parcela a sua principal forma de financiamento. Ainda que eu mesmo tenho críticas à forma como o imposto sindical se estabelecia, mas acho que nunca poderia ter acontecido uma supressão abrupta tal como ocorreu. Ou seja, de um ano para o outro, a reforma é aprovada em julho, com vigência em novembro, e em março do ano que vem nós não temos mais o imposto sindical. Isso teve uma consequência prática. 2018, primeiro semestre, quando comparado ao mesmo período de 2017, houve uma redução de 30% nos acordos e convenções coletivas, ou seja, isso, a representatividade do sindicato, a capacidade dos sindicatos de participar de negociação, porque tudo é custo. Claro. Você sentar numa mesa com o empregador para discutir condições de trabalho, é necessário mobilização, construção de pauta, assessoramento jurídico, comunicação com os trabalhadores, enfim. Não é a única causa, né? As empresas também, com a aprovação da reforma trabalhista, dificultaram o processo de elaboração, buscando aí a prevalência do negociado sobre o legislado, que é a possibilidade de um acordo coletivo. Antigamente ele só acrescentava direitos além daqueles previstos na legislação. Com essa nova possibilidade, que é talvez um dos principais ataques a direitos que vem da reforma, é possível que um acordo coletivo reduza direitos em relação àquilo que está previsto em leis. Então muitas categorias optaram por não firmar
acordos coletivos e contratos nessa condição. Melhor, às vezes, retornar para o texto básico da lei do que ceder direitos, do que reduzir direitos. Você falava ainda há pouco sobre o trabalho intermitente, né? E esse deva um número, né, dos quase 300 mil empregos gerados nesse período, 15% deles trabalho intermitente. Sim. Que figura é essa que foi criada nessa reforma? Ela ainda não está sendo largamente utilizada. O número é pequeno, mas é preocupante. 30 e poucos mil, né? Exato. Por quê? Porque isso introduz no nosso sistema a possibilidade do trabalhador receber menos do que um salário mínimo. O que tem graves consequências a médio e longo prazo. Por exemplo, para o sistema previdenciário, se eu recebo menos do que um salário mínimo e contribuo dessa forma para a Previdência, no final isso vai ter consequências provavelmente sobre a minha Previdência. Isso ainda não está regulamentado, a consequência desse trabalho intermitente sobre o regime previdenciário, mas sim é uma fonte de preocupação. Isso também cria uma forma de trabalho precário, isso acaba, o que hoje é trabalho intermitente, no passado era uma jornada extraordinária, ou seja, isso reforçava a renda de um trabalhador que já estava no mercado, ou então determinava vamos dizer assim, a ocupação plena de uma vaga, e não a ocupação de uma vaga em tempo parcial só no momento do pico da necessidade daquele empregador. Isso, de certo modo, se seguir sendo implantado, vai precarizar muito as relações de trabalho. E a chance disso, a gente ter um mercado assim, por exemplo, chega no final do ano, pensa muito nisso, né? No mercado do comércio, serviços e tal, com vaga temporária. Quer dizer, isso passa a ser de fato desse lugar, e aí qual a relação? Tem relação do empregador com o empregado nessa relação, ou é só aquilo lá de 15 dias, de uma hora? De 15 dias, às vezes, só de alguns dias durante algumas horas na semana. De algumas horas durante um mês. Tem, por exemplo, a atividade típica de vendas no comércio, que é muito focalizada num determinado período após o 13º, ou seja, isso daí é de novembro até os primeiros dias de janeiro. Né? Então, isso tudo tende, mesmo esse vínculo temporário, que no passado era um vínculo de alguns meses, pode se transformar num vínculo de algumas semanas ou mesmo de algumas horas. E qual é o valor dessa hora de trabalho, Zé Galo? Tem valor isso? Ela é proporcional ao salário mínimo normalmente, só que ela não tem mais a obrigatoriedade. Antigamente, se eu contratasse um empregado para trabalhar, ainda que 20 horas por semana, ou 10 horas por semana, eu estava obrigado a pagar o salário mínimo mensal. Eu não havia possibilidade de eu proporcionalizar esse pagamento. Com essa nova forma de trabalho precário, que é o trabalho intermitente, eu posso pagar só o número de horas. Então, se são 220 horas por mês de trabalho, e eu contratar por apenas 60 horas, eu vou pagar 60 220 avos, ou seja, um pouco menos de um terço de um salário mínimo daquele empregado. Aqui ao meu lado, eu converso hoje com o advogado Guilherme Zagalo sobre a reforma trabalhista do governo Michel Temer e aquilo que está por vir do governo do Jair Bolsonaro. Guilherme, no bloco anterior você falava do regime previdenciário do trabalho intermitente, né? Aproveitar isso, voltar ao STF. No STF tem discussão sobre a atuação de gestantes e lactantes em área insalubre. Tem essa questão do trabalho intermitente, a previdenciária do trabalho intermitente, e tem a questão da justiça do trabalho gratuita. Qual é o cenário disso? O que vai sair desse debate São quase 30 ações que existem já avisadas na Justiça do Trabalho, no Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade de parte da reforma trabalhista, né? Embora o Supremo tenha julgado duas dessas questões e confirmado a constitucionalidade na questão da terceirização e o que mencionamos há pouco da contribuição sindical, é previsto que isso não vai acontecer em todos esses julgamentos que vão acontecer ainda. Muito provavelmente vários aspectos da reforma trabalhista vão ser questionados, porque como houve uma legislação infraconstitucional que foi modificada, a lei ela não pode contrariar a norma superior, no caso a Constituição da República. Então, a pressa com que a reforma trabalhista foi aprovada no Congresso fez com que deixasse de ser observados vários conflitos. Essa questão do acesso à justiça, de custas, mesmo de honorários, o trabalho da gestante em área insalubre. Eu tenho, difícil fazer prognóstico. O Supremo hoje tem uma tendência em matéria trabalhista, vamos dizer assim, que podemos dizer de liberal, mas há aspectos da reforma trabalhista que conflita diretamente com a Constituição. Seria muito difícil o Supremo não reconhecer que esses aspectos pontuais
estão em conflitos com a Constituição. Então, agora, quando isso vai acontecer, nós não sabemos, né? Essa pauta do Supremo depende aí do ministro Dias Toffoli, presidente da Corte, de pautar essas medidas. Além do que já aconteceu com o governo recém-eleito, há uma sinalização de aprofundamento dessa reforma trabalhista, com criação de carteira de trabalho verde e amarela, com menos direitos ainda em relação à carteira azul, a carteira tradicional. Então, esses aspectos que vão ser postos ainda, nós ainda não conhecemos, sabemos só em linhas gerais do que está sendo previsto, mas não existem ainda projetos específicos, não existem ainda as medidas provisórias, projetos de lei. Então, é possível que a questão da reforma trabalhista, se acontecer essa ampliação, que o Supremo acabe tendo que se manifestar aí ao longo desse próximo semestre ou do próximo ano, no segundo semestre, no caso, sobre esses aspectos que estão por vir. O ministro já anunciado, né, que não sei se é futuro, o ministro anunciado Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, que vai incorporar inclusive parte que é do Ministério do Trabalho, né, a secretaria mais importante do Ministério do Trabalho vai para o Ministério da Economia. Ele tem defendido isso, né, que você tem uma carteira. Acho que eu tenho uma frase, ele tem uma frase que ele falou no programa de televisão, Zagallo, que a carteira de trabalho que a gente tem hoje, a azul, é a porta pela esquerda, né, que garante uma série de direitos, isso aqui mais. E tu tem a carteira verde e amarela, né? Sabe-se lá por que verde e amarela, mas a carteira verde e amarela que, né, você tem aí um novo modelo, um novo sistema. Quer dizer, o que eles estão aí imaginando para o futuro próximo? Tal? Ele fala muito, inclusive, a carteira amarela para o jovem. Né? Quem já tem azul, fica com a sua azul, mas a carteira amarela é para aquele que é para o primeiro emprego, que nunca teve a carteira assinada, né, e que lá tem um negócio, né, digamos, mais enxuto, como ele mesmo disse, para o trabalhador. Segundo ele, seria um contrato de trabalho somente com aqueles direitos trabalhistas que estão previstos na Constituição. Tudo mais, ou seja, o que está só na CLT, que é uma relação ordinária, ou mesmo dos acordos e contratos coletivos de trabalho, não valeriam para essa carteira verde e amarela. É preciso a gente ver como que isso vai ser formatado ainda, né? Para, inclusive, verificar se isso é possível, esse tratamento diferenciado. Talvez eles acreditam que os jovens, com a sua pouca experiência e a característica dessas gerações mais recentes, de ter uma visão mais focada no curto prazo, assim, quando se é jovem, dificilmente se pensa que se vai envelhecer, que se vai adoecer, enfim. Que se vai aposentar. Se vai aposentar, coisas que acontecem com todos. Os jovens ainda não sabem disso, mas descobrirão ao longo da sua vida. Isso é um defeito que o tempo corrige, né, a inexperiência, mas quando isso for formatado, provavelmente isso vai gerar uma série de questionamentos, porque se afeta, vou dar o exemplo aqui, algumas mudanças que estão sendo desenhadas na Previdência. O exemplo que é tomado para nós, que é o Chile, hoje tem, a maioria, mais da metade dos seus aposentados ganhando menos do que um salário mínimo. A taxa de morte por suicídios entre idosos acima de 70 e 80 anos, muito acima da taxa de suicídios da sociedade como um todo, né? Ou seja, as pessoas não estão conseguindo sequer sobreviver, se consideram às vezes um peso, um ônus para os seus familiares, e muitos acabam optando nesse momento de dificuldade, que costuma ser a velhice, né? Acabam tirando sua própria vida. Será que isso só foi implantado no Chile durante a ditadura Pinochet, em 1981, ou seja, no regime democrático? É muito difícil que isso venha a ser implantado, mesmo com maioria parlamentar. Que o diga o presidente Temer, que não conseguiu aprovar a sua proposta de reforma previdenciária, que aparentemente se tornará branda face à proposta que, ora aqui e ali, a gente ouve alguma notícia, isso não constava detalhadamente no programa de governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Então, mas é de se esperar que haja uma reação da sociedade e uma dificuldade da base parlamentar que vai lhe dar sustentação de aprovar essa medida. Né? Guilherme, Bolsonaro mesmo disse numa entrevista recente de que ele não vai dar murro em ponta de faca em relação à reforma trabalhista, alguns aspectos estão lá. Ele inclusive chamou de que há questões constitucionais naquilo que está posto. Mas propõe para o debate uma opção por uma carteira azul que, né, traz com ela uma série de direitos. Uma carteira verde e amarela que traz direitos
o trabalhador pode, o jovem pode renunciar a direitos que são previstos constitucionalmente? É isso que eu acho que vai ser difícil difícil de encontrar uma forma jurídica que dê segurança para isso. Olha, eu participo de algumas mesas de negociações de acordos e convenções de trabalho. A gente percebe nas empresas, sobretudo nas empresas maiores, uma ponderação, uma certa preocupação na implantação da reforma trabalhista. Muitas das empresas estão fazendo uma aplicação progressiva, com muita cautela, com receio de criação de passivos, que depois acabam indo afetar o balanço das empresas, a lucratividade das empresas. Agora, em 2018, a gente já percebe as empresas, vamos dizer assim, dando passos mais largos, no sentido de abraçar e de implantar a reforma trabalhista de forma concreta, mas assim, não foi uma coisa que as empresas pularam de cabeça e fizeram aplicação imediata e ampla da reforma, pelo contrário. As empresas estão tendo, pelo menos aquelas com quem eu tenho participado, empresas de porte nacional, com muito cuidado em relação a essa implantação, porque exatamente por haverem fatores constitucionais sendo questionados, ou seja, a empresa às vezes faz uma implantação, daqui a 6 meses, 1 ano, a justiça diz que aquele dispositivo é inconstitucional, e aí toda aquela diferença que não foi paga, aquilo ali vai ter que ser aprovisionado no balanço da empresa. Então, o ganho de curto prazo acaba se transformando num enorme prejuízo de médio e longo prazo. Zagalo, a gente está encerrando o resenha, a gente tem 1 minutinho, né? O presidente eleito já anunciou o fim do Ministério do Trabalho. O que isso representa, né, o fim do Ministério do Trabalho? Rapidinho, 1 minuto para a gente poder... Com certeza, uma redução da fiscalização das condições de trabalho análogo de escravo, de trabalho infantil, um aumento na dificuldade no registro das entidades sindicais, programas importantes como o seguro-desemprego, que são coordenados pelo Ministério do Trabalho. Enfim, o Ministério do Trabalho é um ministério importante, um dos mais antigos da nossa República, ele tem 88 anos. Brasília, pouca gente sabe, os ministérios são construídos de acordo com sua ordem de antiguidade. O Ministério do Trabalho é um dos primeiros ministérios da esplanada dos ministérios, exatamente por essa importância. Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho. Exato. Trabalho. Então, eu imagino que mesmo essa proposta de extinção, eu não considero como uma decisão irreversível, não. Acho que no processo legislativo, no Congresso Nacional, isso ainda pode sofrer algum tipo de questionamento. Zagalo, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. Valeu. O resenha fica por aqui. Eu conversei hoje com o advogado trabalhista Guilherme Zagalo sobre o que foi aprovado e o que está por vir na reforma trabalhista no futuro governo de Jair Bolsonaro. O resenha volta na próxima quarta-feira, ao vivo. Até lá, boa semana a todos. Tchau. Valeu.